panorama bíblico e hoje vamos a continuar com o livro de Ezequiel. E antes nós continuar, quero que pegue uma folha. Você tem uma folha ali, né? Ou você tem em casa, pega uma folha. Vocês lembram que a gente fez a mão, né? Pode dibujar novamente a sua mão atrás, a mesma folha. E vamos a colocar. Quais são os primeiros 5 livros da Bíblia? O Pentateuco, Gênesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ¿sí? Então, vamos a ir a gente vai ir escrevendo todos os livros que a gente já conseguiu aprender hasta hoje, tá bom? Os 5 primeiros livros são os Pentateucos. A gente vê agora, estamos acabando os livros históricos. Não, já acabamos os livros históricos. Agora a gente vai, luego hemos acabado os livros de poesía, que son ¿cuáles? Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantares. Y también Job, algunos consideran Job como histórico y también poesía, ¿no? Entonces, pero como por el contenido que le den, lo colocan en histórico, ¿está bom? ¿Sí? ¿Me comprendió, Chia? ¿Sí? ¿Tá? Entonces coloquen ahí. Hoy estamos viendo ya desde ontem comenzamos con los profetas mayores, ¿cierto? ¿Sí? Empezamos con quién? Con Jeremías, ¿no? ¿Sí? Entonces hoy vamos a continuar con Ezequiel. Vimos Jeremías y Lamentaciones. Hoy vamos a hacer Ezequiel, ¿sí? Entonces, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel son los libros proféticos, ¿sí? Todavía estamos en los profetas mayores, ¿ah? Son profetas mayores, ¿ok? Ahora, Ezequiel, a gente vai orar, vamos começar, tá bom? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa noite. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, que possamos continuar aprendendo mais da Tua palavra e da Tua vontade. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos enche com o Espírito Santo, Senhor, que possamos entender o que o Senhor nos quer ensinar de uma maneira pessoal. E fala conosco, Senhor. Precisamos da sua ajuda, Senhor. Eu preciso da tua graça hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você que tem em casa também, procura sua Bíblia em Ezequiel. E Ezequiel. Então, vamos a deixar os últimos 15 minutos para deixar nossos comentários. E também você que está em casa, vamos a deixar os últimos 15 minutos da aula para dar nossos comentários, tá bom? Sim? Então, vamos aí. Ezequiel, o autor. E o Ezequiel lo encontramos o autor se llama Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote da família de Sadok, sim? ¿A quién está escribiendo Ezequiel? Ezequiel escribe a los cautivos judeos na Babilonia. A diferencia de Jeremías, ele fala para aqueles que, o remanente que ficou fora, mas Jeremías também, Ezequiel ele vai falar para os que estão dentro de Babilônia, tá? Então, aqui há uma pequena diferença, não? Em que data se escreveu o livro de Ezequiel? Ezequiel se escreveu aproximadamente no ano 571 antes de Cristo, sim? Vamos a ver um pouquinho do marco histórico. Ezequiel é contemporâneo de Jeremias, sim? Eles são contemporâneos, mas mais jovem, sim? É mais jovem que Jeremias, sim? Enquanto Jeremias ministrava aos judeus remanescentes em Judá, Ezequiel ministrava àqueles que haviam sido exiliados em Babilônia, né? Após a derrota do rei Joaquim, e ele foi banido para lá em 597 antes de Cristo. Então, quando você veja Jeremias e Ezequiel, eles dois são contemporâneos, tá bom? Só a única diferença é que ele profetiza
Para los de Judá, para el remanescente, igual, Ezequiel también fala para Judá, más para los que están, a los que ficaron dentro de Babilonia. Esa es la única diferencia. Los lugares donde acontecen los fatos, pues fala así, los fatos, es Jerusalén y Babilonia y Egipto, ¿está bien? Aquí vamos a ver en Ezequiel que hay dos grandes, dos países grandes, que es a Babilonia y que es su Egipto, ¿sí? Un contexto. De que nos fala o livro de Ezequiel? O livro de Ezequiel registra as palavras de Deus para os judeus exiliados que viviam na Babilônia. Por volta do período em que Jerusalém e dentro foram destruídos. Sim? Deus enviou uma mensagem de julgamento, né? E isso a gente viu desde los jueces hasta segunda de, no, desde segunda de Reyes, ¿no? Que Dios está falando, arrepéntanse, arrepéntanse, volten para Deus, mas, como vimos, Deus tiene un tiempo, ¿sí? Deus teve paciencia y como un buen pai que Él disciplinó a seus filhos, permitiendo que a Babilônia llevase cativo a Judá, ¿sí? Deus envió mensajes de juzgamiento y encorajamiento por medio de Ezequiel, que había sido exiliado, ¿ok? Ezequiel es un libro muy lindo, está lleno de profecías, está lleno de simbologías. Es un libro difícil de falar, fala de uma sola ideia, não, fala de muitas coisas, então eu vou procurar simplesmente falar o mais importante desse livro para poder dar continuidade aos demais livros da Bíblia. Sim? Aqui vocês podem ver uma cronologia que encontramos a Ezequiel. O que está de color amarelo está a cronología de Ezequiel. Él empieza en el año 597 a.C., cuando Ezequiel es llevado cautivo para Babilonia, y Ezequiel comienza su ministerio como formalmente en el año 593 a.C. Y luego cuando Judá cae y Jerusalén es destruida, en 586, el ministerio de Ezequiel termina en los siguientes años, 571. Lo más lindo aquí es que al comenzar de los capítulos 1 en adelante, Dios va a hablar para ellos, que ellos no van a escuchar, que el corazón de ellos está endurecido, mas después Dios va a usar esta, yo acho que vocês ya han escuchado, a profecía dos osos, o Valle dos Osos Secos. Y esa es una imagen de cómo Jerusalén estaba espiritualmente, cómo Israel estaba espiritualmente. Él prácticamente estaban muertos. Y es algo interesante que Dios va a hablar para Ezequiel. Ezequiel, profetiza. Y esos cuerpos muertos, que eran simplemente osos, van a comenzar a tener carne. Y después dice que él sopla también su espíritu, ¿no? Entonces está lleno de simbologías que también a gente, cuando llegamos al Nuevo Testamento, a gente vai poder ver un pouquinho dessas coisas. Mas, en geral, es complicado decir de qué fala Ezequiel. Mas, en el comienzo, fala das advertencias de Dios para su pueblo de Judá, para que eles se arrependessem e voltassem a Deus. Mas como não acontece isso, Deus permite que Babilônia los lleve cautivos. Mas depois, Deus, em sua misericórdia, restaura Israel. ¿Sí? Ahí vemos la gran diferencia, ¿no? Deus sí es justo, mas también es lleno de compasión, lleno de gracia. Y eso hace de Deus nosso Pai, pues. É muita coisa. Como podemos dividir, como a gente pode dividir Ezequiel? A gente pode dividir em três partes. A primeira mensagem é de condenação, capítulo 1 até o capítulo 24, verso 27. A segunda parte, mensagem contra as outras nações, capítulo 25 e capítulo 32. E a parte que eu quero que vocês, que eu estava falando aqui a vocês da restauração do povo, está no capítulo 33
hasta el capítulo 48. Y aquí hay pasajes muy lindos, como se repite esta profecía que vimos de Jeremías, cuando él le fala que él le va a colocar, él le va a tirar ese corazón de pedra de nós y va a colocar un corazón de carne, que ese está en el 33, si no estoy errado. Entonces, por eso que falo que o profeta Jeremías y el profeta Ezequiel son contemporáneos, ¿sí? Entonces, vamos a procurar unos versículos, ¿sí? ¿Quieren procurar conmigo unos versículos? ¿Sí? Vamos a procurar. O, o primer versículo que quiero que procuren está en Ezequiel capítulo 11. Ezequiel capítulo 11, versículo 17. ¿Sí? Versículo 17. Yo encontré más. Quien encontró de vocês pode ler forte. 17, 11, 17. Uhum. Aqui é interessante que Deus fala para eles, não, que eles vão, que diz, dice que eles vão, depois que eles estão por todas as nações separados, eles vão a juntar de novo, né? E é lindo ver isso. Ezequiel, espera aí, vou trazer, meu computador está aqui. Aqui, desculpa aí. Ya, Ezequiel capítulo, vos leyó hasta el 11, ¿no? 11, 16. Lee hasta el 18. Sí. Ujú. Dices, ellos voltarán para él y retirarán todas sus imágenes repugnantes y sus ídolos detestáveis. ¿Sí? Entonces, Deus no solo promete que Él iba a restaurar al pueblo de Israel como nación, sino que iba a transformar el corazón idólatra de ellos. ¿Sí? Ahora, aquí dentro de Ezequiel también encontramos a caída de Satanás. ¿Tá bom? A gente encontra eso en el capítulo 28, quiero que procure. Capítulo 28, versículo 12 até o 18. ¿Sí? Capítulo 28, versículos del 12 hasta el 18. Pode ler, sim.
Uhum. Então, esse capítulo, Ezequiel 28, nos fala sobre a caída de Satanás, né? A gente tem que entender isso, né? Satanás não é igual a Deus, né? Acá nos fala bem claro, Satanás é uma criação, né? E antes que ele era um querubim protector, um guardião, né? Y él le cayó, dice, porque su corazón tornóse orgulloso y por a causa de su beleza, dice, ¿no? Y entonces, y su otro capítulo quiero que procuren está en Isaías 36, Isaías 36, 24 y 26. Isaías 36, 24 al 26. Quien encontró, puede leer, ¿sí? Puede leer fuerte. 36, 24 al 26. Versículo 24, 26. Ezequiel, estamos en Ezequiel. Ezequiel, Ezequiel, Ezequiel. Dice, yo lo encontré, dice, pois eu os tirarei dentro das nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trairei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. 27 também, porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente a minhas leis. Sim, esse Ezequiel 36, versículo 25 até 27, também nos fala sobre a futura nova aliança que vai venir com Jesus daqui a pouco, quando chegamos no Novo Testamento. Mas também tem algo interessante aqui então, já não vamos seguir procurando mais versículos, porque tem muita coisa aqui, e a gente não vai continuar. Então, Ezequiel com Jeremias são profetas contemporâneos. Ezequiel profetiza con el pueblo de Israel, de Judá, que están dentro de Babilonia, ¿sí? Jeremías con el remanente que fica afuera, ¿tá bom? Y aquí también você va a encontrar en el capítulo 37 o Valle de los Osos Secos. En el 38 você va a encontrar algo que siempre también se fala sobre la profecía contra Gog y Magog, ¿sí? Gog y Magog, ¿no? Entonces, aquí, a quien le gusta profecía, aquí tem muita cosa, ¿sí? Algunos tienen su punto de vista, otros tienen otro punto de vista. Entonces, a gente no va a entrar. Al final vamos a conversar un poquito de eso, ¿tá bom? ¿Sí? Mensaje, ¿de qué nos fala Ezequiel? As tragédias não são culpa de Deus, mas as nossas escolhas têm consequência. O que escolheu o povo de Judá? Él escogió a idolatría, escogió afastarse de Dios y no voltar su corazón a Él. ¿Sí? A restauración de Dios continúa en el Nuevo Testamento y después de Él. ¿Por qué coloqué eso? Porque leímos en Ezequiel 36 y vamos a ver que esa restauración va a continuar hasta la llegada de Jesús. Por eso que a gente fala sempre, não? E está repetindo, sempre Deus tem um pequeno remanescente hasta a chegada de seu Filho Jesus. Sim? O versículo chave, tem muitos versículos chaves,
Mas ese referente aquí es este. Procuren Ezequiel 36, 24, 26. Creo que ahí está el último versículo, ¿eh? Que él dice, pois eu os tiraré dentre as nações, os ajuntaré do meio de todas as terras e os daré de volta para a sua própria terra. Eso es lindo. Y dice, y aspergiré agua sobre vocês y ficarán puros, y os purificaré de todas sus impurezas y de todos seus ídolos. ¿Sí? No solo le da la benção de volver a su terra, sino que le va a hacer un trabajo en seus corazones con la idolatría. Dice que, y también fala eso, daré a vocês un corazón nuevo, y poré un espíritu novo en vocês, e tiraré de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. É lindo esse aqui, sim? Então, vamos a continuar com Daniel, tá bom? Continuamos? ¿A quién le gusta Daniel? Sí, a mí me encanta Daniel, sí. Autor es Daniel, sí, Daniel. Daniel está escribiendo aquí. Daniel él escribe a los cautivos judeos na Babilonia, ¿sí? Data eh, la data escrita de este libro por volta de los años 536 antes de Cristo, y describe eventos que ocurren entre 605 hasta 536, ¿tá bom? Aquí vamos a ver un marco histórico. Un marco histórico está en el año 605 a.C. y Daniel fue llevado cautivo para Babilonia por Nabucodonosor. Aquí quiero que lembren que los babilonios escogían los mejores jóvenes, los mejores hombres y mejores mujeres también. Ellos hacían una escuela perfecta. No llevaban cualquier uno, no. No, sí. Entonces, Daniel fue escogido por el pueblo de Babilonia. Y vamos a ver que él va a estar trabajando con el propio rey dentro de su palacio, ¿sí? Ahora, él sirvió en un gobierno por cerca de 70 años, ¿no? Y a gente conoce a profecía dos 70 semanas de Daniel, ¿no? Que nuevamente a gente puede ver eso en Apocalipsis, ¿no? Mas después vamos a ver un poquito de eso, ¿ok? Entonces son 70 años que Daniel dura en el reinado de Nabucodonosor. Él tiene sus amigos también, que se llaman Belsasar, Darío, no, Sadrach y Mesén, no, estos son personajes otros. Estoy que me confundo. Acá, entonces, dentro de este marco histórico, vamos a encontrar a Nabucodonosor, a Belsasar, a Darío y Ciro. En el marco histórico, no los personajes. Ahora sí, personajes. Daniel, Nabucodonosor, Sadrach, Abednego, Belsasar y Darío. ¿Sí? Entonces, ahí está el rey y Daniel con sus amigos. Lo más importante, ¿no? ¿Sí? Daniel, lugares principales, palacio de Nabucodonosor, ¿sí? El palacio de Babilonia era conocido en ese tiempo como una maravilla del mundo, le puedo decir. Y yo acho que hasta ahora es considerado como una de las maravillas antiguas del mundo. Tenían sus jardines, sí, suspensos, ajá. De ahí donde la gente copia esa idea de tener sus jardines en sus casas, no sé cómo se llama ese jardín, sí, jardines suspensos, ¿no? Entonces de ahí tiran esa idea de paseo. Otra cosa, ¿no? Palacio de Nabucodonosor, las fornalhas de fuego, ¿sí? Un banquete de Belsasar, covas dos leones, ¿sí? Y características especiales de este libro. ¿Cuál es la característica especial? Las visiones apocalípticas de Daniel, que casi es la característica de este libro, ¿no? Que a gente encuentra eso dentro del capítulo 7 hasta el capítulo 12. Y también ofrecen diferentes planos de Dios para el futuro, incluyendo profecías claras sobre el Mesías, ¿sí? Ahí te vamos a ver un poquito de eso también,
¿sí? Aquí tengo un pequeño un marco cronológico para que vocês se possam ubicar. A gente está en el año 605, donde Daniel fue elevado cautivo para Babilonia. A gente vio Ezequiel, Judá cae, y aquí vemos la primera visión de Daniel que ocurre aproximadamente en el año 553 a.C. Daniel es elevado a los covas de los leones en el año 539 y el ministerio de Daniel llega al fin en el año 536 a.C. ¿Sí? O contexto de que nos fala Daniel. De que nos fala Daniel? Daniel documenta a história dos judeus fiéis que viveram no cativeiro babilônico, sim? Daniel, ele nos vai contar sobre aqueles que ficaram dentro, né? E contém algumas das histórias mais conhecidas da Bíblia, como algumas visões mais enigmáticas sobre acontecimentos futuros. A quien les gusta profecía, escatología, Daniel es muy bueno, ¿sí? Y división del libro, ¿sí? La división del libro de Daniel es del capítulo 1 al capítulo 6, que vemos un poco de la vida de él. La segunda parte del capítulo 7 hasta el capítulo 12, que encontramos las visiones que él tiene, como aquí los 4 animales, o cornero y o boi, as 7 semanas y o hombre vestido de lino, que son las más principales de este libro, ¿no? Pero la más que a gente fala siempre es sobre las 70 semanas, ¿no? ¿Sí? Algunos falan que ya pasó, algunos nosotros de acá creemos que todavía no ha llegado todavía ese tiempo, pero otras creen que ya pasó, no, mas no está, ese es otro tema, ¿sí? Mensaje, ¿de qué nos fala? Ahorita vamos a ver algunos versículos, ¿ya? Antes del mensaje, procuren conmigo Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Daniel 1. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo. Vamos a leer del versículo 1. Pónganle cada uno un verso, ¿sí? Saúl. Uhum. Uhum. Entre esses estavam algunos que vieron de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. O jefe, no, aquí me toca, o 7. Dico. Uhum.
Aí vamos fazer uma pausa. Então, aí você pode ver o que estava falando, né? Os babilônios fizeram uma escolha, não? Dos jovens dentro ali, né? Uhum. Eram judeus que eram estudiosos, que pertenecían a familias como familias nobres, né? Sim. Então não eram qualquer pessoa, pues, sim. Então, algo que eu gosto muito em Daniel 1, capítulo 8, es que Daniel dice, contudo, decidió no se tornarse impuro con la comida y con el vino del rey y pidió a un jefe de los oficiales permissão para se abstener deles. E algo que eu gosto muito de falar de Daniel es que Daniel es un ejemplo para todos, ¿no? De cómo vivir en una sociedad que no honra a Dios, ¿eh? Porque es posible decidir no contaminarnos, pues. Es posible, es posible vivir una vida que agrade a Dios, aún en una sociedad que no representa a Dios, ¿sí? Y algo que yo gosto mucho es que Dios honra aquellos corazones que buscan agradar. Pulen conmigo hasta el versículo 17 y, y pónganle versículo 17, ¿sí? Uhum. Entonces Dios honró el corazón de obediencia de Daniel, ese corazón de querer consagrarse para él, ¿sí? Y Dios dio sabiduría a él. Y dice que a Daniel, além disso, sabía interpretar todo tipo de visiones y sueños. Y también algo que a gente ve aquí en Daniel es que Daniel siempre tenía esa costumbre de orar, ¿sí? 3 veces al día, sí. Él cuando llegaba a su cuarto, él oraba con dirección al templo, ¿sí? A donde estaba el templo de Jerusalén. Ah, no sé si con la janela abierta, mas él estaba orando ahí y sus amigos, sus otros magos, los otros personas que trabajaban con Nabucodonosor, veían que él hacía esto cada día, 3 veces al día. Puede ser, ¿no? Puede ser. La cosa que lo vieron a él, ¿no? Y falaron. La cosa que todo el mundo sabía, ¿no? Entonces, un día a sus amigos les ocurre un plan, ¿no? Un plan de hacer un decreto para que el rey para que firmase, para que solamente adorasen, que él mande hacer una estatua y para que todo el mundo se incline y adore a él. Y lo que acontece es que los amigos de Daniel no se inclinan y ellos son jogados primero a una fogueira se fala, ¿no? Una fogueira, y entre medio de esa fogueira, Nabucodonosor fala, ¿você jogaron a los tres o una persona más? Porque ahí tiene una persona más en medio de ellos. Dice que el fuego no consumía a ellos. Sí, no consumía sus ropas, ¿no? Y después Daniel, hay que me adianté, Daniel por estar por tener ese corazón de consagrar al Señor, de buscar a él termina siendo llevado para a cova dos leones. Y es interesante porque um, o rei Nabucodonosor, ele já tinha ele estava começando a ter uma amistade com Daniel, uma afinidade, isso, sim, porque quando ele manda para a cova dos leones, ele disse, puxa Daniel, eu não me posso, ele não podia contradecir, porque era rei, senão su sucesor lo podía matar a él. Entonces no podía.
Mas ele dice que teu Deus te ajude e te salve, se estou errado. E Deus faz isso, e depois ele fica maravilhado. E por isso é que depois ele quer saber sobre Deus. Mas a história de Nabucodonosor termina triste porque él se enorgullece, su corazón llena de orgullo, pensando que él va a ser el único rey sobre la tierra, pensando que todo que él tiene era tudo, pues. Ajá, se enaltece, nal- se enaltece, ¿sí? Y Dios lo, lo comienza él comienza a virar forma de tipo un pájaro, ¿no? Entonces, es muy interesante. ¿Quieres decir algo, Piero? Es un animal. Sí, sí. Entonces, aquí algo interesante que de Daniel es lo que también veo más para frente, ¿no? Son las 70 semanas, ¿no? Que él va a profetizar. Sí, sí, Uquín. Sí, le elevan flores también. Sí. ¿Quieres para algo así? Ujú. Sol, pues, sí. Ujú. Sí, sí. Sí, sí. Y lo interesante, sí, si no estoy errado, o interessante que os homens que jogaram a ele, que tiraram ele na fornalha, morreram pela temperatura alta do fogo, né? O fogo, 7 vezes, sim, sim. Algo que quero que fiquem com Daniel é quando ele quando ele procurou, quando ele, como diz no versículo 1, ele dice, decidió no se tornar impuro, dice, ¿no? Y también él oraba 3 veces al día, ¿sí? A cada día oraba. Y interesante porque él se lembra de la promesa que Dios fez para el pueblo de Israel, que iban a pasar los 70 años, ¿sí? Y interesante. Entonces, después, ahí vamos, ahí tengo una imagen para mostrar a vocês. De que nos fala Daniel? Deus é soberano sobre a história e ao longo da toda a história, sim? O povo de Deus pode confiar na sabedoria divina, né? Se Deus usou os acontecimentos para proporcionar o máximo de benefício para Daniel e os judeus durante a dificuldade daquele período e nos anos que seguiram, hoje nós podemos confiar que Ele também conhece todas as nossas aflições e trabalha nas circunstâncias para nosso bem. Sim? A gente pode confiar na soberania de Deus. Sim, a pandemia não lhe chama a atenção a Deus. A pandemia, a pandemia não chama atenção a ele. Sim. E aqui, versículo chave, revela as coisas, procurem aí Daniel 2:22 e marquem em suas Bíblias. Daniel capítulo 2, versículo 22. Sim. Dice, quando você encontrar, se falam amém. 2, 2, 2:22. Acho que está pequenininho. 2:22.
Si no, está libre. ¿Está? ¿Quieren leer conmigo? Dice, revela. Ajá. Esta é a resposta que Daniel dá para o rei Nabucodonosor. Quando ele lhe faz essa pergunta. De onde você tem essa grande sabedoria? De onde você que tem todo esse conhecimento, né? Sobrenatural. E aí Daniel responde isso, não? Que o Deus revela as coisas profundas e ocultas, que conhece o que jaz nas trevas. A luz habita com ele, sim. Aqui eu tenho uma imagem. A gente não vai ficar, só para que você dê uma olhada ali, sim? Quando fala das 70 semanas, uma semana, diz igual a 7 dias, 7 semanas, então multiplicado por 7, quanto dá? Aham, sim, sim. É só para que você vayan assim devagarzinho. Você que uns que já sabem tudo, para alguns que não entendem, por isso eu fiz bem assim, como comido, né? Masticadinho, né, para entender. Porque eu não entendia isso, minha cabeça entendeu agora, né? Siete semanas, sí, por 7 son 49, ¿no? En 62 semanas son 434 años y por las 70% son 490 años, ¿no? Jaque, ajá, 7 semanas, sí, ajá, sí, sí, sí. Eso simplemente es una simbología, sí. É porque na cultura hebraica o número 7 é o número perfeito, tá bom? Você sempre vai ver, são sete dias, sete, são, são, são 7 semanas, sempre se vai repetir, como aqui vimos, sete, como la, de los cande... Não, do descanso. Isso. Então, é simplesmente uma ideia para vocês, para que possam entender. Aqui, acá tem uma imagem assim geral, né? Que a gente depois a gente pode falar disso, né? Quando essa mais a gente já vai ver quando a gente chega a Apocalipse, né? Sim, sim. Algumas, como eu falei para vocês, algumas outras igrejas creem que das 70 semanas já passou, né? Sim. Mas a gente não sabe, né? Sim. Então, quando a gente chega a Apocalipse, agora não vamos nós vamos a rasgar os, os cabelos, tá bom? Morrido não tem. Oséias. Ui, Oséias é muito lindo, tá bom? Oséias. Oséias, o autor. Vamos procurar Oséias capítulo 1, tá? Oséias significa salvação, tá bom? Oséias significa salvação. Dice, Oséias 1:1 fala assim, palavra do Senhor que vinha a Oséias, filho de Beeri, durante o reinado de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, rei de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. O destinatário, quem está escrevendo Oséias está falando para o povo de Israel, em particular o reino do norte, tá bom? A data, por a volta de 715 a.C., descreve os eventos dos anos 753 até 715, sim? O marco histórico, tá?
o marco histórico. O livro é ambientado no tempo em que o rei do norte, Israel, o Jeroboão II, estava prestes a ser conquistado e exiliado pelas manos dos brutais assírios, sim? Aproximadamente 750 até 715 antes de Cristo. Aqui dentro do livro de Oséias, que significa salvação, encontramos três personagens principais, né? O Oséias, Gomer, que é a sua esposa, e seus filhos, né? E o interessante é que cada filho vai ter uma característica de como o povo de Deus se comportava, pues, se comportava frente a Deus. Como estava sua relação com Deus em esse momento, mostrava cada um o nome de seus filhos. É interessante isso. Sí, os lugares principais é o reino do norte, Israel, com sua capital Samaria, e Efraim, né? Agora, características especiais. Ele descreve a Deus como um marido, sim? Um leão, um leopardo, um urso, um orvalho, a chuva, a mariposa e muito mais. Sim? Ele descreve Israel como uma esposa. Aqui vamos a ver aqui a imagem, sim? Deus como el esposo, sí, Israel como la esposa, ¿sí? Ele descreve Israel como uma esposa, uma pessoa doente, uma vinha, uvas, os primeiros figos maduros, oliveiras. Está cheio de simbologias, ¿sí? Que representam a Israel. Uma mulher em dores de parto, uma fornalha, a nevoa da manhã, palha, fumaça e muito mais. Está cheio de simbologias. O contexto. Oséias nos narra como Deus ordena o profeta Oséias para que se case com uma mulher que seria infiel a ele. ¿Sí? Esta mujer, ¿cómo se llama? Sí. ¿Cuál es? Sí, Gomer. Un nombre, disculpa ahí. Un nombre, se llama Gomer, ¿no? Retratando assim como Israel tinha sido infiel a seu Deus. Agora, vamos fazer uma pausa aqui. Vamos procurar versículos, tá bom? Aqui eu quero que vayas vamos a procurar aquí vamos a procurar algunos versículos. Dice, versículo 2. ¿Quién quiere leer versículo 2 de Oseas 1? ¿Sí? ¿Cuál es la orden que da Dios a su servo Oseas? Pegar uma mulher adúltera, né? Sim. E vamos saber que ele vai obedecer essa instrução, sim? E o próprio Deus le fala, né? Que ele também tem que pegar a quem dice, porque hace de adúltera e filhos da infidelidade, sim? Essa mulher vai ser infiel a Oséias com que se vai casar, não? Por várias oportunidades, não? Quiero que pases al versículo, al capítulo 3 y quiero que leas el primer versículo que dice. Dice, el Señor me dice, ¿quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? Sí, acá dice, trate nuevamente con amor a su mujer, a pesar de ella ser amada por otro y ser adúltera. ¿Sí? Y acá nos explica, siguiente, a continuación de este verso dice, ame como el Señor ama a los israelitas, a pesar ellos se voltaren para otros dioses y de amaren os bolos sagrados e uvas passas. Para fazer algo geral de Oséias, o Deus é o esposo, é o marido, a nação de Israel é a mulher adúltera, sim?
Y él dice que él decide, ¿no? Él decide casarse con esta mujer adúltera, ¿no? Que representa a Israel, ¿no? ¿Sí? Dice que ellos amaban, dice, os bolos sagrados, os ídolos, ¿no? Y dice que él les amaba más as uvas pasas, ¿no? Então, algo interessante é que aqui nos fala algo muito interessante para todos nós. Isso aconteceu séculos atrás, mas isso também é uma realidade para nós hoje, sim? Porque a gente hoje em dia não idolatra imagens como cristãos, mas a gente tem outros ídolos modernos, né? Sim? Por exemplo, né? Algo interessante, né? O telefone, né? Interessante que o telefone agora ele te fala quanto tempo você ha passado quanto tempo você gastou, né? Então a gente hoje em dia não idolatra imagem, mas idolatra outras coisas. E que é idolatria? Idolatria é colocar outra coisa, pode ser qualquer prazer teu que gostas, em diante de Deus, sim? Praticamente deixar a Deus de um lado e abraçar o que tu, amar o que tu queres, né? E hoje em dia, muitas vezes, as pessoas querem ficar trabalhando, 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 trabalhando e dizem, não tenho tempo para Deus, né? E não te falando que trabalhar está mal, não, trabalhar é uma benção, né? Porque nos ajuda a cuidar da nossa família, a sustentar. Mas a gente precisa entender que tudo que a gente tem é por bênção de Deus. E cuidado, né? Porque a gente, como falo sempre para você, a gente não está longe de tudo que a gente vê aqui na Bíblia. A gente não está longe de cometer o mesmo erro que o povo de Israel cometeu. Sim? Que Deus nos dê a sua graça, que o Senhor nos ajude a disponer sempre nos corações. E algo que eu gosto de vocês é que ele obedeceu, sim? Ele obedeceu aquilo que Deus chamou a fazer. Você vai e se vai a casar com esta mulher. E ele te vai fazer adúltera, não? Você faria isso? Se casaria? Difícil, não, de pensar, de aceitar essa ideia, né? Mas é como o povo de Israel, é simplesmente para nós entender como o povo de Israel estava frente a sua relação com Deus. Ficou claro? Sim? Aqui temos um marco cronológico. Aqui, na parte de color amarelo, está o ano que começou seu ministério, no ano 753, e termina lá no ano 715, ¿sí? Aqui vamos a ver algo da divisão do livro de Oséias. Se divide em dois. Oséias se casa com Gomer, do capítulo 1 ao capítulo 3, e o juízo de Deus sobre Israel e as suas promessas que ele redime. Tá, agora sim vamos procurar uns versículos mais. Sim. Eu quero que procures Oséias capítulo 11, versículo 4. Oséias capítulo 11, versículo 4. Quem encontrou pode ler. Uhum. Aqui neste capítulo, no capítulo 11, aqui começa como o amor de Deus, como o amor de Deus, como o amor de Deus se mostra para Israel, não? E ele fala que ele vai conduzir com laços de bondade. Em outra versão fala, diz, com laços de amor, los trouxe a eles, sim? Com amor, né? Como o povo de Israel mostrou, como se mostrou Deus? Ele mostrou, o povo de Deus mostrou amor por Deus? Não. Mostrou todo o contrário a isso, né?
Mas Deus, como sempre falo para você, Deus não muda, Deus permanece, sim? E Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu, sim? E aqui temos um mensagem, onde que nos fala, ou seja, Deus usa a forma poderosa e os seguidores obedientes, sim? Gosto de Oséias porque ele obedeceu a ordem que Deus deu, e também pessoas cheias de graça podem restaurar-se até mesmo relacionamentos profundamente rompidos. Por que falo isso? Porque Oséias, quando você quer falar sobre matrimônios rotos, Oséias é um bom livro para ler, para ensinar a pessoas que estão passando por essa dificuldade, sim, porque es posible que Dios puede restaurar un matrimonio que ha pasado por infidelidad. Es posible con el Señor, ¿sí? Y aquí Osea nos enseñó, ¿sí? Porque Deus não deveria haber feito isso por nós, mas Ele fez, ¿sí? Por eso es que en el Nuevo Testamento Jesús le dice, ¿no? A esta mujer, que encontraron a esta mujer adúltera, ¿no? Y le fala que ella está en pecado, ¿no? ¿Y tú qué dices, Jesús? ¿No? Ujú. Sí. Deus nunca quiso el divorcio, ¿no? Só porque o homem fez que isso, né? Por isso que ele fala em Gênesis 2:24, né? Que Deus unió, pues falan así, porque Dios une, no lo separe, o hombre, ¿no? Porque una vez que esa unión que juntó, no queda igual, pues. Por eso que Dios él no goza de divorcio. Sí, sí. O versículo chave, procuren Oseas 3:1. Oseas 3:1. De, estamos, tienen sus folias nuevamente, ¿no? Donde colocaron a esas manos, ¿sí? ¿Dónde están sus folias? Bom fin, pega una folia ahí y de trás, en la parte blanca, dibuja ahí tu mano. Cualquier uno. ¿Sí? Y comenzamos con los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Después vienen, ¿qué? Los libros de históricos, ¿no? ¿Que son cuáles? Josué, Jueces, Puchi, ¿sí? Edras, Edras. ¿Qué más viene? Esther, faltó uno, pasamos uno, pulamos uno, Nehemías, Esdras, Nehemías, Esther y algunos colocan a Job también, ¿ya? Mas también Job también entra en la poesía, ¿tá? Puede entrar en los históricos, mas también puede entrar en la poesía. Entonces, los libros históricos son Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther y Job, ¿né? Y Job también puede entrar en la poesía. Primeiro, sim, primeiro, desculpa aí, primeiro. Primeiro, carta. Tem,
Primeiro. Boa dica aí. Poesía. Poesía tenemos a Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Sim, o Cântico dos Cânticos, né? Cântico dos Cânticos. Agora estamos nos profetas maiores, né? Que a gente viu Isaías, a gente viu Jeremias, a gente viu Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, e agora a gente vai ver. No, hasta Daniel son profetas mayores. Hasta Daniel son profetas mayores. Ahora estamos viendo los profetas menores, que comenzamos con Oseas. Oseas, ¿está? Entonces, a gente ya está decorando ya casi todos los libros de la Biblia. ¿Sí? ¿Ya consiguen decorar? ¿Sí? ¿Consiguen decorar? Sí, a ver, vamos a hacer eso en el final, ¿ah? Vamos a hacer ese ok. Joel, vamos a Joel. Estamos los profetas menores. Estamos viendo el segundo profeta menor. Primero vimos Oseas, ahora estamos con Joel. ¿Sí? Joel, o autor es Joel, es filho de Petuel. ¿Sí? Que a gente puede encontrar eso en Joel capítulo 1, versículo 1. ¿A quién está falando? ¿A quién está escribiendo Joel? Joel, o povo de Judá, o reino do sul, tá bom? A data aproximadamente entre el año 835 hasta el año 796. Probablemente cuando Joel estaba profetizando estas palabras, ¿tá? El año 835 hasta el año 796 antes de Cristo. Un marco histórico. En este tiempo, el pueblo disfrutaba de mucha prosperidade, sim? Se havia se tornado, o povo estava como confiante, né? Como quando nossos bolsos estão cheios, né? Nossa conta do banco tá próspero, né? Eles estavam confiando em tudo. Se tinham muitos zeros aí em sua conta do banco, né? As pessoas valorizaban a Dios por falta de esa confianza en las cosas que él tenía, ¿no? Eran egocéntricas, idólatras y pecadoras, ¿sí? Como tenían todo, pensaban que estaba todo indo bien y no venía ninguna cosa que los ponía en una condición vulnerable, falaban, no, está todo bien. Mas eso hacía que eles se volvían egocéntricos, idólatras y pecadores. Entonces, Joel advirtió a este pueblo que su vida tenía que mudar, tenía que cambiar. Y el pueblo tenía que escuchar que el juicio de Dios iba a vir, ¿no? A gente, sí. Uhum. Antes, sí, antes. Sí. No es por, no. Por eso quiero que entiendan los anos. Se você vê, é como por isso, quando a gente vai chegar a Sofonias, Sofonias está muito antes que Jeremias. Sí, no está en cronológico, entonces no es por no es la cantidad, sino es, pero el mensaje es corto, ¿sí? Ajá, sí. No es por tamaño, sino es... No, sí, buen, buen punto. Então, aqui a gente não está falando, aqui a gente pode ver que isso está acontecendo antes da cativeiro. Por isso que eu falei para vocês, este não prevalece. A cronologia vai de um ano ao outro. A Bíblia não está organizada cronologicamente. Senão a gente teria tudo outra ordem, sim? Somente para eu coloco isso para que a gente possa entender um panorama
este melhor, sim? Então, aqui vemos, o personagem clave é Joel e o povo de Judá, sim? E o lugar-chave é Jerusalém. E aqui coloquei o ano em que começa, que está em amarelo, é o 835, inicia su ministerio, e ele acaba em ano 796, muito antes que aconteça o cautivério, sim? Era um tempo de muita prosperidade, sim? Sim, mas o que vai acontecer aqui? No livro de Joel, o profeta usa uma devastadora praga de gafanhotos, pragas, sim. Aqui tem um gafanhoto que eu coloquei um gafanhoto aqui. Acho que eu não coloquei um gafanhoto. Vocês sabem que é um gafanhoto, né? Sim, tem uma ideia que é um gafanhoto, né? Esse que suena aqui, sendo assim, né? O Lucas hoje estava mostrando para ele como ser gafanhoto. Ele estava aprendendo comigo aí. Então, este que fazia esses gafanhotos, se comiam todas as folhas de que eles sembravam, por exemplo, o olivo, eles comiam todas as folhas do olivo. E ele ia matando a todas as plantas que ele tinha. Então, o campo, o que todo estava verde, ficou tudo morto. Ficou dessa grande bonança que ele tinha, de um dia para outro mudou tudo. Sim? Então, Joel fala dessa profecia, né? Que diz, no livro de Joel, o profeta usa uma devastadora praga de gafanhotos para alertar a desobediência de Judá sobre um problema potencialmente pior, o julgamento iminente de Deus. O quê? O que acontece também hoje em dia, tem pragas de gafanhotos, até o dia de hoje. Sim, divisão do livro, se divide em dois. A praga é praga, sim, a praga dos gafanhotos e a seca. Também acontece na seca, sim. A parte dos gafanhotos, o rio, que estava tudo cheio de água, não começa a secar, e as plantações, se fala, né? As plantações não têm mais água para regar, sim. Então, também a segunda parte desse livro é muito lindo também, porque Deus restaura a terra e promete seu espírito, sim. É muito lindo, Joel. Aunque é pequenininho, tem muita coisa que a gente pode ver, sim. Quiero que lean conmigo Joel capítulo 1, vamos a leer de versículo 10 hasta el versículo 11. No, 12. Uhum. Então o povo se perguntava por que está acontecendo tudo isso, né? Porque como tem acho que tem uma canção no este Bonfim, Yolanda, ainda que a figueira não floresça, né? Não floresça, né? Então ele se pergunta por que está acontecendo tudo isso, né? Aqui vamos a ler. Quem quer continuar o versículo 13? O versículo 13. Uhum. Dice, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas, porém, não, foram suprimidas do templo do seu Deus. Eles tinham tanta abundância, mas que eles haviam deixado de ofrendar para Deus. Então, aqui
essa é a primeira coisa que começa a acontecer. E aqui do versículo 13 até o versículo 20, Deus chama eles para se arrepender. Deus chama eles que voltem para Ele, sim? Mas vamos ver que isso vai tomar um pouquinho de tempo, né? Como muitas vezes a gente não precisa passar por um tempo afastado de Deus, mas a gente muitas vezes escolhe isso, né? Mas Deus, Deus é muito cheio de compaixão, cheio de graça, sim. Dice, quiero que leas Joel 2, capítulo 12 y 13, ¿sí? Joel 2, capítulo 12 y 13. Joel capítulo 2, versículo 12 y 13. 2, capítulo 2, versículo 12 y 13. Uhum. Aqui, sim, leite 13? O 13 também. O 12 e 13. 12, 12, capítulo 2, versículo 12 y 13. 12 y 13. Uhum. Então, este é o chamado de Deus para eles ao arrependimento. Sim? Deus fala para eles, rasguem o coração e não as vestes, diz, não? Ele diz, que tem que arrepentir-se de coração, não superficialmente, não? E agora, no capítulo 3, sim? Não, no capítulo 2, pulen até o versículo 28. 28. E aqui o que Deus promete para eles, tá? O que vai prometer Deus para eles? O 29 também é tranquilo. Uhum. Então, a outra coisa que Deus promete para eles, não somente é perdoar a eles, sino também que Ele promete seu Espírito, né? E aqui a gente vê isso, né? A, a gente pode ver o Espírito desde o Antigo Testamento, não só o que Ele via aí e ia embora, não? Agora, no Novo Testamento, a gente tem o Espírito todos os dias, né? Aham, isso mesmo. Então, o, o Espírito Santo, o Espírito Santo não era algo que a gente não conhecia em esse tempo, sim? Eles quizás não, o Espírito Santo quizás para eles, oh, é algo novo, não. O Espírito Santo já era algo que a gente já falava sobre isso, tá bom? Uhum. Se ficou claro. Então, Joel nos fala disso. Joel nos fala que era um tempo de muita prosperidade, que os bolsos dele estavam cheios, mas o coração dele estava longe de Deus. Deus furou o bolso dele, né? Permitindo esta praga de quê? De golfonia, gafanhoto.
Ajá, sí. Es que es muy fácil, ¿no? Quando as coisas estão tudo bem, né? Quando a gente não precisa de. Aham. Não, eu acho que está bem. Eu acho que desculpa, está em casa. Ahorita vamos a arrumar. ¿Sí? Tá bom. Bom, vocês têm em o grupo de WhatsApp que a gente colocou vocês. Aí tem as slide, slide, slide. Aí a gente tá. O computador se descargou, está carregando. Então, se entenderam de que fala o livro de Joel? Está fácil, né? Quando você vai na escola dominical, você tem que ensinar assim, bem direitinho, né? Sim. Como hacer o gafanhoto? Mensagem: Deus age e oferece salvação a todos, né? Mas que precisamos, Pedro? Que precisamos? Como o que pedia o povo de Deus em Joel? Que eles se rasguem seus corações, né? Deus quer que a gente se arrependa de verdade. Não rasguem suas vestes, falaram, não? Rasguem o coração, né? Deus quer isso, né? O versículo chave, vamos a ler. Procura em Joel capítulo 2, acho que a gente já leu, versículo 12, 12 e 13. 12 e 13. Joel capítulo 2, versículo 12 e 13. Se você querem, podem marcar em suas, em suas Bíblias, tá? Sim. A gente já leu esse, então vamos a pular para o siguiente. Então, vamos ir a Amós, ¿ya? Amós. Sí, deixa aí, tá bom. Ok, Amós. Amós, autor es el propio Amós, que está en el versículo 1, ¿sí? Palabra que Amós crió, palabras que Amós, criador de ovelhas, en Tecoa, recibió en visão a respeito de Israel, 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Usaías era rei de Judá e Jeroboam, filho de Jehoás, era rei de Israel. A quem está falando Amós? Amós está falando do povo de Israel, o reino do norte. Lembrem-se, não? Que Israel foi dividido, depois da morte de Salomão, Israel foi dividido em duas partes, né? O reino do norte e o reino do sul. A capital do norte era Samaria e a capital de Judá era Jerusalém, sim? Então aqui estamos falando sobre o reino do norte. A data aproximadamente é do ano 760 até os 750 antes de Cristo, tá bom? O marco histórico, não? O povo de Israel desfrutava também de paz, prosperidade, os bolsos estavam cheios, né? Mas eles que, a mesma coisa que acontecia em Joel, eram indiferentes e eles fizeram algo mais, algo novo. Eles eram indiferentes com quem? Com as pessoas que tinham baixos recursos econômicos, não? Com a parte pobre, né? A parte nobre não cuidava da parte pobre, né? E a gente lembra que em Deuteronômio Deus falou para eles que eles tinham que cuidar, que eles tinham que mostrar misericórdia por aqueles que não tinham. O exemplo que a gente viu foi o exemplo de Boaz com Ruth, né? Ele deixava parte de sua plantação para que aqueles que não tinham que alimentar-se, eles pegassem esses frutos e levassem às suas casas. Mas aqui em Amós, o povo preferiu encher suas bolsas, ficar em prosperidade, mas não cuidar da parte
pobre, ¿no? De Israel. No entanto, em breve a Síria estava chegando para conquistar a eles, sim? Quando les pergunto a vocês, quem conquistou a parte norte de Israel? A Síria, sim? Quando les perguntam, quem conquistou a parte sur de Israel? Babilônia, sim? É bem fácil, sim? Os personagens claves, personagens chaves, Amós, Amasis e Jeroboam II, isso. Lugares principais, Betel e Samaria, sim? Betel e Samaria. O caráter especial, sim? Amós usa metáforas extraordinárias derivadas de sua experiência como um pastor e agricultor, sim? Ele era um pastor, mas também era um homem que se dedicava ao campo, né? Uma dessas é uma coraça carregando de feixes, um leão que ruge, uma ovelha dilacerada, algumas vacas gordas e uma cesta cheia de frutas maduras. É interessante porque Amós usa exemplos cotidianos, posso falar, do dia a dia, para que eles possam entender o que Deus estava falando para eles. O mesmo acontece quando Jesus falava a seus discípulos em parábolas, histórias simples que o próprio povo já imaginava de que ele estava falando, para que eles possam saber. Então, Amós é muito prático, não é nada difícil de poder entender. Amós comienza su ministerio en el año 760 antes de Cristo y él perdón, sí, Amós comienza su ministerio en el 760. O contexto, sim? De que nos fala Amós? Como falei para você, já falei, acho. Nesse livro, Deus usa Amós Deus usa Amós, pastor e fazendeiro de Judá, para julgar Israel, o reino do norte. Amós profetiza obedientemente contra os israelitas ricos e corruptos, aparentemente durante um declínio temporário do poder assírio. Sim? Para que a gente possa imaginar, sim? Eles permitiam, se usa a palavra não, esqueçam disso. Era um reinado de vassalho. Eles escolheram isto, mira. Eu te dou dinheiro para que vocês fiquem em suas terras, sim, mas eu vassalo, isso. Eles permitiram isto. Eles permitiram pegar dinheiro dos assírios para que se possam alimentar vassalos, Era uma maneira de que eles, mas você fica em seu país. Por muitos anos eles viviam contribuindo a um país estranho, mas viviam em sua própria terra, hasta que eles decidiram não fazer mais isso. E aí vem a Síria e agora sim los conquista, sim, acaba com todos eles. O que acontece é que durante esse tempo o povo começou a ficar, como eu falo, com os bolsillos prósperos, né, cheios, né, e a parte pobre, a parte humilde, não tinha com que sustentar, sim? A divisão do livro são em três partes. A primeira parte é o capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 16, que nos fala sobre os anúncios do julgamento. E do capítulo 3 até o capítulo 6, versículo 14, nos fala as razões do julgamento. E o capítulo 7 até o capítulo 9 é as visões do julgamento. ¿De qué nos fala Amós? ¿Cuál es el mensaje que nos trae para todos nosotros? Deus é justo e não devemos ignorar a injustiça social. Porque eles que fizeram? Eles não ajudaram a seu próprio povo, né? Eles não ajudaram essa parte que precisava de ajuda. Sim, a parte nobre guardou seu dinheiro em lugar de usar para as pessoas que precisavam, né? Como povo de Deus, devemos saber que Ele deseja que
mantenhamos o mais alto padrão de conduta. Sim? E como podemos fazer isso? Como podemos manter um alto padrão de conduta? Abençoando aqueles que não têm. Sim? Sim? Mostrando empatia, mostrando compaixão por as pessoas que precisam. O versículo procura em Amós 5:24. Amós Amós 5:24. Quem encontrou pode ler. Uhum. Deus fala para eles isso, que ele queria justiça. E quando está falando dessa justiça, está falando por aqueles, para essa parte, pobres, né? Porque eles haviam esquecido. O que mais queria que eles fizessem é que eles cuidarem de entre eles, né? Como o próprio povo. Mas eles não fizeram isso, sim. O algo interessante que a gente está vendo, né? De los profetas menores que está falando antes do cautiverio, né? Sim, é interessante. Sim. Vamos a continuar. Vamos a ver Obadias. Obadias. Pode ler, enfim. Qual? Sim. Sim. Uhum. Sim. Sim. Esta palavra que eu falo, escolhi, também a gente pode encontrar em Deuteronômio, acho que também em Éxodo. São palavras que fazem referência ao próprio povo, né? Que eles haviam sido escolhidos por Deus, sim. Mas sempre que tragam tudo isso que a gente está vendo para nossas vidas. Uhum. Maior. Uhum. E, e nós temos um privilégio também. Sim, 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 sim. Ahorita vamos a compartir um pouquinho. Vou chegar a Jonás porque o Obadias é cortinho, tá bom? Não é muito. Sim, Obadias, sim. Obadias. O autor é o próprio Obadias. Diz muito pouco se sabe sobre este homem, cujo nome significa servo ou adorador do Senhor. Sim? Obadias significa servo ou adorador do Senhor. Aqui está falando Obadias? Os edomitas, o povo de Judá, o reino do sul. Tá? Possivelmente durante o reinado de Jorã de Judá, sim?
855 hasta 840 a.C. o durante el ministerio de Jeremías. ¿No? Aqui, o marco histórico, escutem com atenção, ao longo da história, Edom sempre perseguiu os judeus, né? Antes deste livro ser escrito, os edomitas participaram dos ataques contra Judá. Esta profecia foi dada depois que Israel se dividiu em dois. Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul, mas antes de Judá ser conquistada por Nabucodonosor. ¿Sí? ¿Vocês lembram essa história quando los de Edom no quisieron ayudar a Israel? Ajá, ajá, ¿sí? Entonces, tiene que ver más o menos con esto, ¿no? Porque aquí en el contexto, aquí presta atención, contexto, anuncia o julgamento de Deus contra a nação vizinha, que era Edom, ¿sí? Pela forma cruel que tratou a ajudar em sua hora de aflicção. Aqui, Judá havia sido atacado, né? E eles podiam fazer algo por eles, né? Mas eles não decidiram ajudar a eles, sim. E essa profecia traz para eles essa consequência, porque eles ainda ser uma nação vizinha, Israel era de benção para eles já. Só que eles não queriam ajudar a eles. Sim, pode falar, Piero. Pode falar. Vermelho. Ajá. De Jacob. Isso. Sim. E também é porque havia uma batalha nesse tempo, né? Então, eles tinham que ganhar a mais quantidade de terras, né? Então, como estes dois eram praticamente, eles são uma família, são irmãos, não? Simplesmente que o Jacob e seu outro irmão, como se chama este? Esaú, que de aí sale a nação dos edomitas, né? E Deus abençoa ele, assim como Deus abençoou a Jacob. Isso pode encontrar em Gênesis. Deus também abençoou a Edom, a Edomita. Eles dizem que se fizeram homens fortes e também eles eram homens que faziam espadas, tinham trabalho de artesanos. Para não ir muito para atrás, tá? A divisão do livro em duas partes. Capítulo 1, ¿sí? Del 1 al 16, a destrucción de Edom, y del capítulo 1, versículo 17 hasta el 21, es a restauración de Israel. ¿De qué nos fala Obadías? No se alegre con la desgracia de su enemigo, ¿sí? Edom debería ter ayudar na hora da angústia, ¿sí? En vez de eso, se alegró y cooperó para su destrucción. ¿Cómo cooperó? No ayudando, no dando esas facilidades para que puedan pasar, ¿sí? A otra, las promesas de Dios se cumplen, ¿sí? Como Deus havia prometido, ele juzgou a Edom e restaurou Judá, sim? Embora tenha esperado muitos séculos para cumprir a promessa. Quero que procurem Obadías 1:15. Obadías 1:15. Estos libros de profetas menores, aunque son pequeños, tienen mucha historia, ¿sí? ¿Quién quiere leer Obadías 1:15? Uhum. Então, Obadias praticamente no é general, é um juízo de Deus contra este povo de Edom que devia ajudar a seu irmão, não? Que era Judá, não? Mas eles não fizeram isso, sim? Vamos a hacer Jonás, dejan hacer Jonás, sim? Vamos a hacer Jonás, autor de Jonás, Jonas.
Jonas, Jonás en español, perdón. Jonas, Jonas, Jonas. Ok, Jonas. Jonas es filho de Amitai, sim? Jonas, filho de Amitai. Aqui fala Jonas, Jonas fala ao povo de Israel e data por volta de 785 até os 760, sim? O marco histórico, Jonás, Jonás predeceu a Amós, quiere decir que está antes, e profetiza durante o reinado de Jeroboam II, o rei mais poderoso de Israel, do reino do norte, y Asiria era grande enemiga de Israel, a conquistó en el año 722 antes de Cristo. Aquí me voy a pular porque para ver los personajes. Personajes, aquí vemos a Jonás, o capitán do navio, a tripulação, o lugar principal es Jope y Nínive, ¿sí? Vocês sabem de que se trata a história de Jonás? Jonás, Jonás. O livro de Jonás fala de uma profecia israelita, ¿sí? Que ele primeiramente obedece, mas depois en el camino ele es reluntante, ¿no? A la orden que Deus dá para ele. Deus fala para ele, vai e prega a Nínive, ¿no? Le dice que Nínive iba a ser destruída. Dice que la maldade de ese povo era terrível. Assim como fala em Noé, ¿no? Que a maldade do homem era, que dice que hasta chegou hasta los céus, ¿no? Entonces o povo era muito malvados. ¿Sí? Entonces Deus debería, él debería pregar para ellos. Mas ¿cuál era la pregación que tenía para él? Él decía, precisaban se arrepender y voltar para el Señor, ¿sí? Para destrucción en 40 días. Mas o que acontece com Jonas? Jonas abandona a sua missão a mitad do caminho del capítulo 1. Jonas abandona, capítulo 1 al capítulo 2, versículo 10, Jonas abandona a sua missão e en ese intervalo que ele abandona, ele pega um barco, ele não se va a Nínive, se va a onde? Tarse, va a outro lado, né? Outro extremo. E o que acontece em meio do caminho é que se comienza a ter uma tempestade, né? E o capitão do barco les pergunta a ele, olha, cada um de você deve buscar a seu Deus e orar para ele para que a gente se salve, né? Então todo mundo começa a orar. E mas onde estava Jonas? Jonas estava lá embaixo do barco aí dormindo, né? E o capitão le disse, olha Jonas, acorda, né? Acorda, le disse, não? E Jonas disse, o quê? O que está acontecendo, né? Olha, nós vamos a afundar, afundar se fala? Nos vamos a afundar. E Jonas sabia por que estava passando isso, né? Jonas, olha, eu sei por que está acontecendo tudo isso, né? E ele fala, olha, tire-me do barco, jogue-me ou tire-me, jogue-me ou tire-me, tire-me, não? Me atirem ao mar, né? E quando lo jogam, diz que a tempestade se acalma. Mas o que acontece com Jonas? Jonas es tragado, engolido. Não. Agora, diz, agora escutem aqui, não diz o que era o peixe, não falam o nome, fala somente que era um grande peixe, né? Peixe grande, né? Agora, você na escola dominical pensa que é uma baleia, né? A gente não sabe, né? Mas o que acontece é que ele fica 3 dias, né? 3 dias ali. Ele,
Espera aí, Chico. Ele fica 3 dias ali e depois que ele se arrepende e pede perdão a Deus, o grande peixe vomita, lo vomita, né? Sim, aí vamos, Chico, aí vamos. Não, o Chico já acabou o livro já. O Chico já acabou o livro já. Vamos encerrar a aula então. Algo interessante aqui é que ele fica 3 dias, né? E eles, ajá, e depois vamos ver a história com Jesus também, que ele relata mesmo o evento, né? Mas o que acontece é que dice que quando ele salió, não sei como se chama, mas ele salió um homem que as pessoas nem podiam ficar perto dele, né? Imagina ficar 3 dias na boca de um grande peixe, né? Agora, para mim, isso não é surpreendente. O mais surpreendente é o coração de Jonas. O coração de Jonas era que ele queria que Deus destruísse tudo Nínive, né? Ele queria isso. Mas Deus tem compaixão. Eu quero que procurem Jonas. Sim, mas não fique com essa raiva, não fique com isso, fiquem com esse versículo, Jonas 4:11. Jonas 4:11 dice, contudo, dice, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Olha o que disse Deus para Jonas. Eles podiam ser os mais cruéis homens sobre esse mundo, né? Mas a grande coisa que aqui mostra é que Deus tinha compaixão, ainda pela maldade desses homens que faziam. E a gente tem que ficar sempre com isso, porque as coisas ruins é o que mais tem, né? Mas as coisas que o Senhor nos ensina aqui é que a gente sempre tem que ser movido pela compaixão. Isso. Aham. Então, a gente tem que ter compaixão ou não? Já vamos encerrar a aula. Vamos encerrar a aula, tá bom? Porque já são 9h31. Vamos encerrar a aula, Dico. Espera aí, Dico. Vamos encerrar a aula. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por esta aula. Te peço que o Senhor nos continue falando, nos continue mostrando o teu coração aqui em tua palavra, Senhor, e que tu continues falando cada um de meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Ok. Ahora sim, podem falar. Tchau, Deus abençoe, Senhor. Até a próxima segunda.